a segunda forma aí de você começar a estudar, né, para passar em medicina em 60 dias, passar em medicina esse ano no Enem, é você estipular uma, um, uma agenda, né? Uma agenda de estudo, tá? Então, o que acontece? Como assim agenda de estudo, tá? É você compra uma agenda, né? Ou pega uma folha mesmo e descreve a tua semana, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, tá? E sábado e domingo. Sábado e domingo é prova, né? Então, tu vai fazer o Enem, no dia do Enem tu vai fazer prova, né? Fazer questões, 90 questões de uma redação. Então, no final de semana, você precisa praticar, tá? Então, de segunda a sexta. Vai pegar uma folha e vai desenhar a tua agenda, né? Vai mapear a tua semana, tá? Então, muitas pessoas, o cara não começa a estudar, por quê? O que acontece? Quando você Quando você desenha a sua agenda, fica mais fácil de você saber o que que você tem que fazer, tá? Então, muitas pessoas não sabem o que estudar, não sabem como estudar. Por quê? Porque a pessoa não tem uma agenda de estudo, tá? Então, pega, investe num caderno, pega um caderno, compra uma agenda, tá? É baratinho uma agenda, 10, 15 reais você compra uma agenda. Aí você vai ter lá a tua semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Final de semana não, final de semana faz provas, tá? Ah, mas eu trabalho 2 horinhas por dia, qualquer pessoa que trabalha e tem filho consegue, tá? Se eu pegar o teu telefone, você gasta 2 horas nas redes sociais. No mínimo, tu fica 2 horas nas redes sociais, no mínimo. Então, se tu fica 2 horas nas redes sociais, tu consegue 2 horas de estudo, beleza? Então, vamos lá. Você vai desenhar a tua semana. Então, o que que eu vou estudar na segunda? Tá? O que que eu vou estudar na segunda? Vou estudar matemática, vou estudar física, tá? Você vai estipular os conteúdos que você vai estudar, beleza? Dentro do método Atleta da Mente, eu ensino uma ferramenta chamada Wikimap, tá? Uma ferramenta que eu ensino para os meus alunos, e aí, através dessa ferramenta, eles conseguem desenhar ali o que eles vão estudar, tá? Mas assim, para vocês botarem em prática hoje, ainda hoje, você colocar isso em prática. Você vai pegar uma agenda e vai desenhar o que que você vai fazer ao longo da semana. Ah, segunda-feira eu vou estudar matemática. Vou estudar matemática e redação. Terça-feira eu vou estudar biologia e humanas, né? Quarta-feira eu vou estudar física e química e geografia, tá? Ou português, enfim, tá? O ideal é sempre você dividir uma matéria de humanas com uma matéria de exatas, tá? Então, por exemplo, matemática e redação, tá? É interessante, isso ajuda o teu cérebro a não ter tanto essa questão do esgotamento mental, né? Ficar ali só estudando exatas, às vezes acaba esgotando. Então é interessante você introduzir também uma matéria de humanas ali, que isso ajuda a quebrar ali o estudo, tá? Ajuda a dar essa questão, tá? Mas assim, a ideia da agenda é você mapear a tua semana. Ah, quarta-feira de manhã eu preciso ir no banco pagar a conta de luz. Tá? Hoje dá para fazer com o aplicativo em casa, não precisa ir até o banco, tá? Mas um exemplo, né? Então, você saber o que que você tem que fazer, né? O que que você vai estudar. Então, você ter essa agenda, isso ajuda bastante para aquela pessoa que não está conseguindo começar a estudar, aquela pessoa que está desmotivada, aquela pessoa que não tem disciplina. É importante isso, tá? Você ter aquilo ali, o que que você vai fazer ao longo da semana, tá? Mas sem loucura, tá? Sem loucura, tá bom? Sem excesso de informação, beleza? Então a agenda ela vai te ajudar nisso, tá? E aí, horas, quanto tempo? Você tem que ver quanto tempo você consegue, tá? Não adianta eu dizer para você que você tem que estudar 30 horas na semana, 6 horas por dia, né? Não adianta eu falar isso para você, sendo que você não consegue, né? Às vezes você consegue estudar 10 horas, beleza? Ah, Léo, com 10 horas eu passo em medicina no Enem? Não, precisa de mais tempo, né? Precisa de uma dedicação maior ali semanal, né? 20 horas, no mínimo 20 horas. Mas para tu começar já tá bom, né? Eu tô falando aquela pessoa do zero, né? Ou aquela pessoa que não tá rendendo os estudos. Então, ela tem que voltar, né? Para conseguir evoluir, tá? Então, ela tem que dar aquela respirada, melhorar, afiar o machado, para depois ela conseguir voltar.
tá? Às vezes o cara tá ali estudando, não rende, às vezes o cara não tem uma rotina, né? Ele não tem uma agenda. Então, a agenda, essa ferramenta da agenda, ela te ajuda a mapear ali a semana, tá? Então, assim, coloca também nessa agenda o que você vai comer, né? Bons alimentos, a gente falou a semana inteira sobre nutrição cerebral. Coloca os alimentos, os nutrientes que você vai colocar para dentro, né? Alimentos, verduras, vegetais. Já deixa pronto. O que eu vou comer? Eu vou comer isso, tá? Na segunda, na terça. Já deixa desenhado a tua semana, tá? Aí, como que eu vou estudar? Aí não é o objetivo de hoje, tá? A gente não vai falar de técnicas de estudo, tá? Assim, mas assim, o básico. Não vê videoaula e pratica, né? Então, deixa as videoaulas de lado e pratica, tá? Então, você vai fazer uma prova no final de semana e durante a semana você vai estar corrigindo o que você errou, tá? Basicamente isso. É bem mais complexo que isso, o método da treinamento, mas a base dele é isso. É prova, pratica, erra mesmo, erra a prova inteira e dói. Tem que doer na alma quando pegar a prova e não saber fazer nada, tá? Mas aí você está ativando o teu cérebro. E aí, óbvio, tem que desinstalar o aplicativo mental do erro, né? O vírus do erro. Tem que tirar esse aplicativo. Porque se tu faz a prova e fica triste, aí você não vai ter prazer em estudar. Tem que errar e ter prazer. Pô, que bom que eu errei agora e não errei no dia da prova, né? Melhor eu errar agora do que quando eu sou estudante de medicina do que eu errar quando eu for médico, né? Quem concorda comigo?